Boa noite. Gente, quem fala aqui é Paulo Gama. Eu estou gravando meu primeiro vídeo para o canal do YouTube Literatura, um estilo de vida. Gente, olha, eu sou um cara que amo literatura, eu amo história, e isso desde da história dos primórdios, da história antiga, até também literatura contemporânea também. Literatura estrangeira, literatura brasileira também. Mas o que eu quero tratar hoje com vocês, o que eu quero mostrar um pouquinho, é de uma parte da história que eu amo particularmente, que é a história da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, que está em grande ascensão hoje em dia, o pessoal está lendo muito coisas da Segunda Guerra, do Holocausto. E eu, por saber que, muito possivelmente, pelas minhas raízes antepassadas, eu seja do povo judeu, eu já havia despertado um gosto muito grande pela literatura que fala do Holocausto. Já vi muitos filmes e gosto muito de ler, já li alguns livros, mas hoje eu vou tratar especificamente de um livro fantástico que foi lançado em 2014. O livro chama-se Eu Sou o Último Judeu. É muito falado nas mídias, o pessoal que fala de literatura que trata da Segunda Guerra, um dos campos de concentração mais falado que existe e mais conhecido é o campo de Auschwitz. Ele é muito falado, eu já li outros livros sobre ele, da bibliotecária de Auschwitz, existe os bebês de Auschwitz, as irmãs de Auschwitz, porque Auschwitz foi o maior centro, o maior campo de concentração, complexo de campos de concentração que existiu naquela época da Segunda Guerra Mundial, na Polônia. Mas em Auschwitz, as pessoas chegavam a passar até 6 meses, até mais tempo, até serem cremados ou mortos por asfixia nas câmaras de gás, ou então eram deportados para outros campos de concentração. O contrário do que acontece com a pessoa que escreveu esse livro, que é o Tio Heckman. Ele narra a história da própria vida dele, ele escreve esse livro depois de sair do campo de concentração, e ele é o personagem, ao mesmo tempo é o sobrevivente do qual esse livro narra. Então, Hill, ele narra de uma forma muito seca, muito literal a história desse livro, a história da vivência dele dentro do campo de Treblinka. O mais impressionante, gente, é que lá em Treblinka, diferentemente de Auschwitz, de Dachau, dos outros campos de concentração de Sobibor, lá em Treblinka era um campo de abate mesmo, era um matador. O pessoal chegava, a maioria dos comboios que chegavam eram abatidos no mesmo dia. E incrível, das 750 mil pessoas que foram exterminadas lá em Treblinka, ele escapou milagrosamente, né? Então ele narra desde a chegada dele lá com a irmã, que ele narra que a irmã dele morreu assim que chegou no campo de concentração. Ele não sabia, nos primeiros dias que ele chegou, que colocaram ele para ser separador de roupas, de sapatos, dos bens dos judeus. Ele, num determinado momento, ele está separando as roupas dos mortos, das pessoas que já haviam sido mortas na câmara de gás. Ele encontra o vestido da irmã dele, um momento muito triste para ele se desespera, mas um dos companheiros dele tenta acalmá-lo e ele volta a trabalhar. E ele passa por momentos terríveis dentro desse campo de concentração, onde viver cada hora era uma coisa sublime, porque ele esperava a cada momento ser chamado para a câmara de gás, não sabia se no outro dia ia estar vivo, mas ele foi muito bem sucedido e muito esperto dentro do campo. Ele se articulava muito bem em conhecer pessoas e passar para outros cargos. Como ele, depois de ter sido um separador de roupas, ele passou a ser um dentista.
ele extraía dentes dos mortos para que fosse retirado as coroas, as obturações de ouro, de metais valiosos. E então ele já foi escapando de um tipo de trabalho para o outro. Depois que ele sai da parte de dentista, ele é levado a trabalhar como uma espécie de era um trabalho tipo funerário. Ele pegava os mortos das câmaras de gás e eram levados para umas covas, umas fornalhas, onde eram cremados todos os corpos, muitos corpos por dia. Ele narra de uma forma muito literal, muito fiel ao que ele viveu. E, inclusive, esse é um dos livros que, para quem já leu e sabe, que é uma leitura muito real, muito verdadeira do que passou lá. Então, com isso, se torna uma leitura muito forte. Eu sentia como se eu estivesse dentro da história, passando aqueles momentos terríveis que esse homem passou lá no campo de concentração na Polônia, em Treblinka. Então, eu recomendo esse livro, fantástico, uma leitura que não dá vontade de você parar de ler. Cada dia que eu lia, eu queria terminar ele, se fosse possível, no mesmo dia, mas os afazeres às vezes não nos prendem e eu não tenho muito tempo para a leitura, mas eu recomendo esse livro, você não vai se arrepender se você ler. E essa é a minha dica no meu primeiro vídeo. Desculpem os erros, mas eu vou estar de volta com vocês em breve com outros livros e no canal de literatura, um estilo de vida. Tchau!